Boa tarde, pessoal. Então, já estamos aí uns 5 minutinhos adiantados, então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre hepatites virais. A gente está aqui com a participação da Juliane, que é nossa infectologista. Queria já agradecer de novo pela colaboração dela. E, como sempre, é importante a participação de vocês. Então, no chat, quem tiver alguma dúvida aí pode mandar. Se quiser me mandar no privado aqui, eu vou passando para a Juliana as perguntas também. Fiquem à vontade. A gente vai fazer uma parte mais expositiva inicialmente, né? A Juliana preparou um material para a gente. E aí depois, quem tiver dúvidas, vai mandando que a gente vai conversando depois, tá bom? Não esqueçam de colocar nome aí no chat, né? Nome e unidade, tá? Para a gente poder fazer os certificados e mandar na unidade direitinho. Tá bom? Então, é isso aí. Vamos começar. Então, boa tarde. Agradeço a presença de todos. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as hepatites virais, em alusão ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que foi ontem, dia 28 de julho. Então, como objetivo para hoje, tenho falar um pouquinho sobre a epidemiologia das hepatites virais, sobre as metas para controle e eliminação das hepatites virais, como problema de saúde pública, as nossas estratégias para prevenção e diagnóstico, e algumas novidades sobre tratamento e cura. Então, um panorama geral das hepatites. Então, as hepatites virais B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo e causam 1,4 milhão de mortes por ano. E 2/3 das mortes por câncer de fígado, são causadas pelos vírus da hepatite B e C. E as hepatites virais são a segunda maior causa de morte entre as doenças infecciosas no mundo, perdendo só para a tuberculose. E no mundo, 9 vezes mais pessoas estão infectadas das hepatites do que com o HIV. Então, para a gente ter noção da importância das hepatites como problema de saúde pública. E, por outro lado, a hepatite é evitável, tratável, no caso da hepatite C, é curável, inclusive. Mas, hoje, 80% das pessoas que vivem com as hepatites não têm acesso a serviços de prevenção, de testagem e de tratamento. Só 10% das pessoas que vivem com hepatites crônicas conhecem o seu diagnóstico. E isso, a consequência disso é que a doença vai se desenvolvendo, vai levar a doença hepática grave, a óbito e também manter a transmissão do vírus para outras pessoas. Então, as mortes são preveníveis. Tem disponibilidade de vacinas para as hepatites A, hepatite B, hepatite E, tem os efetivos para hepatite A, para hepatite B, e hoje a gente tem cura para hepatite C. Então, é um tratamento que leva à cura, à eliminação do vírus. E isso torna possível a meta da eliminação das hepatites virais até 2030. Isso é um objetivo das Nações Unidas, que está pactuado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da OMS, que é eliminar até 2030, com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, outras doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. E o Brasil, né, participa dessa pactuação, né, para a eliminação dessas doenças e das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Então, para a eliminação, para a gente chegar na eliminação dessas doenças como problema de saúde pública, isso está baseado nas metas da Organização Mundial da Saúde para reduzir novas infecções em 90% e a mortalidade atribuída às hepatites em 65% até 2030. Para alcançar esse objetivo,
é necessário fazer o diagnóstico de 90% dos casos e tratar 80% dos casos diagnosticados. Então, aí é que está o desafio, né? A gente fazer diagnóstico, já que a gente falou um pouco antes que só 10% vivendo com as hepatites virais sabem do seu diagnóstico. Em relação ao Brasil, como estamos? Então, são dados aqui do Ministério da Saúde, do Boletim Epidemiológico de 2021. Então, no período de 1999 a 2020, 254 mil, mais de 254 mil pessoas foram diagnosticadas com vírus da hepatite B e mais de 260 mil com vírus da hepatite C. Aí, o gráfico mostra a evolução desses dados. A cor ficou um pouco... Então, a linha roxa é a hepatite A, que vem declinando o número de casos ao longo dos anos, né, tanto pelas medidas de prevenção, vacinação, melhoria de saneamento. Hepatite B, a linha verde, e a linha azul, a hepatite C, teve um aumento do número de notificação de casos. Em relação às regiões do Brasil e em relação aos tipos de hepatites, então, hepatite A, que não cronifica, né, doença aguda, tem maior número de casos concentrados na região Nordeste, na região Sudeste, tem as maiores notificações, as maiores proporções dos vírus de hepatite B e C, que é semelhante à região Sul, e a região Norte, além das hepatites B, C e A, é a região onde acontecem o maior número de casos de hepatite delta. Bom, então, essas infecções são as principais causas de doença hepática crônica, de cirrose hepática e de carcinoma hepatocelular, no Brasil também, assim como no mundo. A carga de doenças resultante das hepatites virais e o próprio agravo em si representam um desafio na saúde pública. Então, aqui nesse gráfico tem a distribuição de óbitos, onde a causa básica foram hepatites virais ou associadas a hepatites virais. Então, a parte azul são 76,2%, são os óbitos associados a hepatite C, no período de 2000 a 2019. Hepatite D, então, falando um pouco mais especificamente, a taxa de detecção da hepatite por região de residência e ano de diagnóstico, então esse gráfico mostra os dados de 2010 a 2020. A linha preta são os dados do Brasil e a linha amarela da região sul, para destacar a nossa região. Então, uma taxa de detecção de hepatite B na região sul alta, acima da taxa brasileira. E no Paraná, como estamos? A taxa de detecção de hepatite B no Paraná está aqui, em roxo, Curitiba, a linha mais clara, Paraná. A taxa de detecção de hepatite B por 100 mil habitantes no Paraná é de 7. E do Brasil, na comparação, 2,9. E em detecção da hepatite B por faixa etária, então aqui é interessante, em amarelo, a coluna amarela são os casos diagnosticados em 2010 e em 2020 os em roxo. Então a gente vê uma redução da taxa de detecção de hepatite B, bem importante, e um deslocamento de faixa etária de diagnóstico para faixas etárias mais velhas. Então, mostrando aí o impacto de vacinação, né, das medidas de prevenção, principalmente. E o coeficiente de mortalidade da hepatite B por região de residência e ano do óbito. Então, reforçando a questão da mortalidade relacionada às doenças, às hepatites virais crônicas. Então, de novo, a região sul em amarelo, com um coeficiente de mortalidade alto acima da média do Brasil. E a hepatite C. Então, aqui a taxa de detecção de casos de hepatite C, região sul, a linha amarelo, alta taxa de detecção,
Esse é o período de 2010 a 2020. Tem uma alteração ali na curva em 2014, mas foi por mudança de critério de diagnóstico para notificação. Então, todos tiveram esse aumento, mas a gente vê ali a região sul em destaque. E no Paraná, a região sul e o Paraná, então aqui o Paraná com uma taxa de detecção de 6,2, é a taxa de detecção do Brasil, 4,4. E hepatite C, em relação à detecção de casos, de acordo com sexo e faixa etária, então tem um destaque para homens acima de 40 anos com diagnóstico de hepatite C. E segundo a proporção de casos de hepatite C, de acordo com a fonte de infecção. Então, existe um grande número de pacientes em que a gente não consegue identificar a fonte de infecção. Mas a gente também consegue ver aqui ao longo do tempo algumas alterações, de 2010 a 2020. Então, aumentando a proporção de casos relacionados à transmissão sexual, diminuindo a detecção de casos relacionados a transfusões, que já foi um problema, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. Uso de drogas, também o uso de drogas injetáveis diminuiu, então tem períodos mais recentes com menor detecção nessa categoria de risco, e outras categorias que também se destacam ali no azul mais escuro, e a gente nem sempre consegue identificar qual foi a causa. E o coeficiente de mortalidade também alto, e região sul, de novo, se destacando com alto coeficiente de mortalidade. Em São José dos Pinhais, aqui a nossa série histórica de 2011 a 2022, então a linha verde vírus C, a linha vermelha vírus B, os dados de 2022 são preliminares, então a gente vê que acompanha os dados nacionais e da região sul. Em relação ao número de casos em gênero, os casos de infecção pelo vírus B são semelhantes à ocorrência entre homens e mulheres, e no vírus C, assim como nos dados nacionais, destacam-se os homens. Então, vamos falar um pouco de diagnóstico das hepatites. Diagnóstico clínico. Então, agora vamos focar nas hepatites virais crônicas, né, na hepatite B e C. Então, diagnóstico clínico sempre é fácil. Quadros agudos das hepatites B e C são raros. Quando acontecem, são oligossintomáticos, e raramente casos mais graves, que podem levar a insuficiência hepática aguda, né? Os casos, quando tem sintomas, podem apresentar fadiga, anorexia, náusea, mal-estar. Alguns pacientes podem apresentar colúria, colia, icterícia, mas nem sempre é possível identificar os pacientes nessa fase. A segunda, depois, né? Então, a hepatite crônica é assintomática, e as manifestações clínicas vão aparecer só nas fases mais adiantadas da doença, onde já existe acometimento hepático, já com cirrose, com um grau de fibrose, ou já com carcinoma hepatocelular e comprometimento de outros órgãos. Então, em geral, o diagnóstico acaba sendo feito a partir de testagem, né, um exame de rotina, uma triagem em banco de sangue, ou a percepção de alguma alteração de exames laboratoriais que leva a ser solicitada a sorologia para hepatite B ou C. E a maioria dos diagnósticos é feita já nessa fase crônica das doenças. Então, isso explica, né, a alta morbidade e mortalidade das doenças. Exames laboratoriais. Então, a ALT e a AST, que são marcadores para lesão de parênquima hepático, podem estar elevadas,
mas não são específicas para nenhum tipo de hepatite e não têm correlação com gravidade da doença. Elas podem, na fase mais aguda, ser bem elevadas, mais de 10 vezes o limite superior, e podem também ser observadas alterações em outros exames laboratoriais, bilirrubinas, fosfatase alcalina, linfocitose, mas nenhum desses exames é específico ou vai levar a gente a pensar imediatamente no diagnóstico da hepatite B ou da C. A única forma da gente diferenciar uma hepatite da outra, ter certeza do diagnóstico de hepatite viral, pela sorologia, né? Ou biologia molecular, ou fazendo o PCR para identificação. E o conceito, então, de hepatite viral crônica, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, é a presença de replicação viral persistente por mais de 6 meses. Então, aqui tem alguns quadrinhos que depois dá para a gente disponibilizar a apresentação, né? E já tem ali alguns quadros com essas informações agrupadas. Então, com períodos de incubação, da hepatite B, de 30 a 180 dias de período de incubação, da C, 15 a 150 dias, forma ictérica, então, 30% só dos pacientes com hepatite B vão ter uma forma ictérica e 20% só dos pacientes com hepatite C. E o risco de cronificação. Da hepatite B, 5 a 10% das pessoas vão cronificar. É mais grave e é maior o risco nos recém-nascidos, então na transmissão vertical, os recém-nascidos, em 90% dos casos cronificam, e na hepatite C, 70 a 80, 85% dos casos a doença cronifica. Aqui a janela imunológica, né, para a gente fazer o diagnóstico. Então, para detecção de antígeno ou de anticorpo, de 30 a 60 dias. Aí vamos falar um pouquinho de cada uma das hepatites, da hepatite B e da hepatite C. A hepatite B, então, de novo, é infecção silenciosa, muitas vezes é diagnosticada décadas depois da infecção, só tem sintomas na fase mais avançada da doença. Uma questão aqui com a hepatite B é que o paciente não precisa evoluir primeiro para cirrose e depois para hepatocarcinoma, então o paciente pode ter hepatocarcinoma, às vezes já no diagnóstico, sem ter tido nenhum sintoma de hepatopatia grave antes, né? Hoje a gente tem oferta de vacina, tem oferta de assistência, testagem realizada no pré-natal, teste rápido, mas para as pessoas que têm acesso a serviço de saúde, isso pode ser mais fácil, mais rápido fazer o diagnóstico. Mas ainda existem obstáculos, né, para o acesso. Então, alguns grupos, como profissionais do sexo, pessoas que usam drogas, privados de liberdade, pessoas em situação de rua, têm um risco mais elevado para a infecção por hepatite B, há outros agravos, então risco de co-infecção, HIV e hepatites, ou as duas hepatites, e então, além de ter maior risco, tem mais dificuldade para o acesso, então é um grupo de atenção ainda para bom, então, a hepatite B é uma doença de transmissão parenteral. Ela pode acontecer por solução de continuidade, então, contato com sangue, através de mucosas, da pele não íntegra, por via parenteral, por compartilhamento de agulhas, seringas, material de manicure, pedicure, lâminas, procedimentos, né, sejam procedimentos cirúrgicos, odontológicos, em locais que não atendam as normas de biossegurança, e relações sexuais desprotegidas.
sem uso de preservativo. Então, a gente pensa hoje, né, que tem a maioria dos serviços, a gente tem muito acesso a serviços de boa qualidade, com boa qualidade de esterilização de material, tem uma preocupação muito maior, mas a gente tem que olhar para trás, né, e os pacientes foram expostos a situações, né, que podem ter levado à infecção pela hepatite B. A transmissão materno-infantil também é importante, e o grave nessa situação é que 90% dos casos de recém-nascidos infectados evoluem para cronificação. Então, a hepatite pode ter poucos sintomas, né, nesse primeiro momento, logo após a infecção, raramente fazem icterícia, e 5 a 10% dos indivíduos evoluem para a forma crônica. E 20 a 25% dos casos crônicos, que têm replicação viral, vão evoluir para doença hepática avançada. E não é um problema grande na região norte, mas que a hepatite B é condicional para a infecção da hepatite delta. E em indivíduos expostos somente à hepatite B, a cura espontânea acontece em 90% dos casos. A evolução por a infecção crônica ocorre em uma proporção menor e é definida, então, como a persistência do vírus ou a presença do HBsAg por mais de 6 meses detectada em sorologia. Então, aqui, aquele gráfico com os marcadores da hepatite B, né, mostrando HBsAg aumentando no início da doença, e no paciente que faz a resolução da doença, diminui em seguida, e mantém o anti-HBC e anti-HBs. No indivíduo que não faz não clareia, não tem a resolução da infecção, mantém o HBsAg, não faz o anti-HBs e mantém o anti-HBc. Aqui para a gente, né, depois estudar aqui as possibilidades do exame sorológico. E tratamento. Então, o tratamento da hepatite B tem algumas mudanças bem recentes. Então, eu coloquei aqui essa nota técnica, que é agora de 2022, do Ministério da Saúde, que incorporou uma medicação nova para o tratamento da hepatite B, que é o tenofovir alafenamida. Então, hoje a gente tem disponíveis no SUS para tratamento da hepatite B o peginterferon, o entecavir, o tenofovir desoproxila e o tenofovir alafenamida. Então, nem todos os pacientes com diagnóstico de hepatite B crônica vão tratar, então tem alguns critérios para indicar o tratamento e critérios para, no momento da indicação de tratamento, qual medicação usar. Então, não vou entrar no detalhe de cada situação, mas está aqui, né, demonstrado. Né? A escolha do tratamento vai variar de acordo com o grau de lesão hepática do paciente, né, no momento da indicação do tratamento, presença de outras patologias e... Tá bom. E alteração de função renal. Então, aqui as tabelas dessa nova nota técnica do Ministério para tratamento da hepatite B. E hepatite C. Então, mesma coisa, também evolui inicialmente de forma subclínica, 80% dos casos são assintomáticos, anictéricos, poucos casos, menos de 30%, vão ter icterícia ou sintomas inespecíficos, e não é diferente o quadro clínico de outras patologias que passam hepatite. Então, para diagnóstico, só a sorologia e identificação do vírus.
Então, cronifica em mais de 70% dos casos. Um quarto a um terço desses pacientes podem evoluir para formas graves ou cirrose em 20 anos. O restante dos pacientes evolui de forma mais lenta e podem nunca desenvolver hepatopatia grave. Então, tudo isso mostra, a gente entende a dificuldade de fazer o diagnóstico, né? A falta de sintomas, falta de algum fator que faça pensar na possibilidade de hepatites crônicas. E maior responsável, a hepatite C é o maior responsável por cirrose e transplante hepático no mundo ocidental. Então, a infecção crônica vai se desenvolvendo ao longo de anos ou décadas. A possibilidade de evolução para cirrose e carcinoma depende de alguns fatores, da carga viral, do genótipo, mas isso ainda é discutido. E a lesão hepática provavelmente ocorre por ação de mecanismos imunológicos. Bom, a transmissão é principalmente parenteral, né? Em muitos casos a gente não consegue identificar, então, a situação de risco, a exposição que a pessoa sofreu. Hoje, então, para a gente considerar populações de risco aumentado para a infecção pelo HCV, são os indivíduos que receberam transfusão de sangue e hemoderivados antes de 1993. Lembrando que o vírus da hepatite C só foi descoberto aqui no início, né, em 1990. Então, quem recebeu transfusão antes disso corria o risco, porque as bolsas não eram, obviamente, então, testadas para hepatite C. Pessoas que usam drogas injetáveis, cocaína, anabolizante, complexos vitamínicos, ou até drogas inaláveis, a cocaína inalável ou crack, e que compartilhem os equipamentos, né? Que possam, então, ter sangue ali, e isso é um fator de risco. E pessoas com tatuagem, com piercing, ou expostos em clínicas odontológicas, podologia, salão de beleza, que não tenham as normas de biossegurança ou que já tenham se exposto no passado. A transmissão sexual é pouco frequente, ocorre mais frequentemente em pessoas com múltiplos parceiros, que não usam preservativo, mas a coexistência de alguma outra infecção sexualmente transmissível, inclusive o HIV, é um facilitador dessa transmissão. E a transmissão vertical da hepatite C também é rara, né, quando comparada com a hepatite B. Os testes de laboratórios, então, são necessários para fazer o diagnóstico de hepatite C, os específicos para detecção de anticorpos, como teste rápido, né, hoje já disponível, né, que pode ser feito em qualquer unidade de saúde, e o PCR para identificação, confirmação da infecção pelo vírus C. Então, aqui o fluxograma para diagnóstico laboratorial, né, as etapas para a gente chegar ao diagnóstico de hepatite C, né, a partir da coleta de sangue, o anti-HCV, sendo o resultado reagente, a gente realiza o teste molecular, o PCR, para identificar como detectável ou não detectável. Sendo detectável, é o paciente portador de hepatite C, não reagente, nesse momento não portador. Se o paciente tiver um grande fator de risco, a gente orienta as recoletas. Tratamento de hepatite C, vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque teve muita evolução, muita mudança recente nos protocolos nacionais, nos internacionais. Então, a gente vinha de muitos anos com um tratamento muito restrito e com poucos resultados, a gente não podia falar em cura, né? Então, a partir de 2015, foi iniciado o uso dos medicamentos antivirais de ação direta para hepatite, então, medicação oral, que já melhorou bastante o percentual de cura dos pacientes. A partir de 2019, o Ministério da Saúde incorpora outras opções de tratamento baseadas no genótipo viral,
E agora, em 2022, então a gente está no momento de transição de protocolos de tratamento, estão sendo alteradas as recomendações para o tratamento de hepatite C, com base nas publicações internacionais, recomendações da Organização Mundial da Saúde, que coloca que o tratamento tem que ser disponível para todas as pessoas com diagnóstico, independente do estágio da doença. Então, todas as pessoas com hepatite diagnosticadas são tratadas. A gente não precisa esperar algum critério de fibrose hepática, de alteração hepática. A gente testa, faz o diagnóstico, confirma a doença e trata. E usar preferencialmente medicamentos pangenotípicos, quer dizer, hoje a gente tem que fazer a genotipagem do vírus antes de indicar o tratamento, antes de escolher o medicamento. Para facilitar, para isso ficar mais acessível, a recomendação é, a partir de agora, usar medicamentos pangenotípicos. E isso está sendo agora incorporado ao SUS. Então, hoje, a gente tem essas opções de tratamento, sofosbuvir, daclastavir, velpatasvir, sofosbuvir e glecaprevir, pibrentasvir. E essas indicações das medicações vão variar de acordo com a presença de cirrose, com a idade, com o peso do paciente e alteração de função renal. Então, aqui, primeira escolha para o paciente adolescente e adulto, né, que nunca tenha feito tratamento, com função hepática, com função renal normal. A primeira escolha é o velpatasvir, sofosbuvir. Então, é um comprimido dia, 3 meses. Aí, as outras alternativas, outras situações, para paciente que tenha doença renal crônica, para o paciente que já tenha sido tratado. Então, tudo isso está previsto nesse novo protocolo. Esse aqui ainda é o protocolo anterior, que é o baseado no genótipo. Então, hoje, a grande mudança em relação à hepatite C é testar e tratar todos os pacientes, independente de alteração hepática grave, né, e isso vai levar à cura dos pacientes. Então, importante, né, a gente ter isso, entender a importância de oferecer a testagem para os pacientes, não esperar o paciente ter algum sintoma, porque isso não vai acontecer quando o paciente estiver grave. Então, oferecer para familiares de pacientes que vivem com hepatite B ou hepatite C, ofertar a vacina de hepatite B nas unidades de saúde, a vacina é disponível para todas as pessoas, então, tentar vacinar os adultos que ainda não tenham sido vacinados, e colocar agora à disposição para algumas perguntas, retomar algum dos pontos que passei mais rapidamente. Bom, o rastreamento para hepatite C, bom, B e C sempre no pré-natal, né? Mesma coisa, né? Exames de rastreio. E oferecer, pelo menos uma vez na vida, para todas as pessoas, né? Então, hepatite C, a gente oferece pouco o teste, né? Apesar de ter o teste rápido, tem teste rápido na unidade, fazer a oferta pelo menos uma vez na vida, né? Que faça o teste de hepatite C, né? E para populações de maior risco, então, aqueles que eu coloquei na apresentação, então, situação de rua, usuários de drogas, profissionais do sexo, pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens. Então, oferecer uma periodicidade maior, a cada 6 meses ou a cada ano. Para os vacinados, para hepatite B, em geral, a gente não faz a solicitação de anti-HBS depois da vacinação, exceto para algumas populações de maior risco, que acabam sendo essas mesmas que eu falei de risco para hepatite C, e pessoas que tenham mais risco de exposição, como profissionais de saúde, por exemplo. E aí, tendo anticorpo, você não precisa repetir isso ao longo da vida.
Juliane, já que você tocou no assunto da vacina, é uma dúvida frequente, assim, o paciente que vacinou, ou diz que vacinou, né? Mas num teste de anti-HBs veio não reagente. Você refaz a vacina, espera, repete, como é que é? Então, o que acontece é que, às vezes, depois da vacinação, o título de anticorpos declina. Então, a pessoa faz a resposta à vacina, mas os títulos declinam. Mas se entrar em contato com o vírus, os títulos voltam a subir, então vai ter proteção. A questão é grupos específicos, então, profissional da saúde, pessoas com maior risco, pessoas que vão fazer diálise, né? Então, para esses especificamente, né, ou imunossuprimidos por outra situação, refazer o esquema. Mas isso ainda não não tem uma evidência muito forte, né? Então, a recomendação, por enquanto, é refazer nas pessoas que têm um maior risco. Tá? E aí fazer a dosagem do anti-HBs logo em seguida a aplicação da última dose. E refazer as 3 doses, né? E aí, até 2 meses depois da aplicação, fazer o anti-HBs, para ver se o soro converteu. Sim. Se não soro converteu, tem algumas pessoas que fazem recomendação de dobrar a dose, mas isso ainda não é definitivo. Uhum. Então, fazer a dosagem depois. Tem um Quando o paciente gestante apresenta anti-HBs não reagente, devo refazer esquema? É específico para gestante, né? Então, é, é a mesma situação, né? Então, se não tem, ou não tem registro da vacina, tem um anti-HBs não reagente, refaz o esquema. Né? Juliane, e o quanto que a gente pode confiar no teste rápido? No sentido assim, deu um teste rápido negativo, mas eu tenho uma suspeita clínica, mas assim, Uhum. teste rápido negativo. Eu posso descartar já o diagnóstico? É melhor pedir o sorológico mesmo. Pode, assim, se tem uma suspeita clínica, né, e ele está naquele período que pode ainda não ter anticorpo, né, repete o exame. Né? Se tem a suspeita clínica, repete o exame. Ele pode ainda não ter, ainda estar naquele período em que não tem ainda, né, o HBsAg, na hepatite B, ou o anti-HCV na hepatite C. Então, tendo suspeita, orienta Mas regular. teste rápido negativo. Mesmo assim, é melhor refazer. Refazer. Fazer Ou sorológico. sorológico. Tá. Né? É a mesma situação. Pode vir um sorológico negativo naquele momento, é que ele ainda não apresentou. Né? Então, se tem uma suspeita forte, o paciente, para antecipar o diagnóstico, que se isso for necessário, fazer o PCR. E aí a gente consegue pegar antes do que os anticorpos. Ah, sim. Né? Aí a gente consegue ter o diagnóstico mais precoce. Uhum. O quê? Sim, coleta de PCR pelo NUTS. Então, pacientes encaminhados para o NUTS, a gente avalia a indicação, né? Ali tem a pergunta também, quando não há soroconversão, como proceder. Então, se apesar de tudo, né? Então, não respondeu o primeiro esquema, refez o esquema, não respondeu, tem ali 5% das pessoas que não respondem, que não vão responder a vacina, independente de número de doses que recebam. Então, para hepatite B, é importante saber que não é imune, então, um profissional de saúde, por exemplo, saber que não soroconverteu, e no caso de um acidente, por exemplo, saber que ele precisa da imunoglobulina como prevenção, porque ele não tem um anti-HBs. Né? Então, é isso que a gente pode fazer.
Tem mais uma aqui. Qual que é a taxa de, assim, de alteração de TGO-TGP que eu começo a me preocupar? Porque a gente vê alterações muito baixas, assim, né? E geralmente regride e tal, e beleza. Mas quanto que altera que eu preciso realmente fazer uma investigação naquele quadro? Assim, para as hepatites crônicas, né, pode não ter alteração nenhuma, né? Pode estar com as transaminases absolutamente normais e ele ser um portador crônico. Esse é o problema. E isso é muito ruim, né? Então, é um paciente que você vê, né, na unidade, por outras razões, tá indo bem, e por algum motivo faz um exame de hepatite C e vem reagente. Como? Não tinha nada, eu monitorava, o hemograma era bom, transaminases boas, e não tinha nada. E é isso, né? Ele só vai ter alteração quando tiver cirrose, quando já tiver avançado, né? Então, por isso, a recomendação de oferecer o teste uma vez na vida. Então, a gente tem recebido os pacientes no NUTS, hepatite C, principalmente, idosos. Então, que já tem 20, 30 anos de evolução de doença, mas nunca tinham feito um exame de hepatite C. E às vezes vão fazer, ou por acaso, ou justamente porque já tem alguma alteração. Então, já chega, né? A gente recebeu o paciente com plaquetopenia grave, já com uma evolução já bem avançada. Então, é difícil. A gente não vai ter ali um nível, agora eu vou pedir. Não, é pedir o exame independente. Certo. E tem alguma recomendação de tratar o parceiro? Ou só se tiver realmente teste positivo? Então, para contatos, né? Isso. Então, vamos pensar hepatite B. A recomendação de testar todos os parceiros, as pessoas da família, de convívio, e os que não forem vacinados, vacinar. Né? E as orientações para as parcerias de uso de preservativo. Hepatite C, a gente faz também, né, a triagem, oferece teste para as parcerias, e não tem um tratamento profilático, né, não tem vacina, não existe vacina para hepatite C, então faz as recomendações de testagens e os cuidados, né, uso de preservativo, não compartilhamento de objetos em casa, que podem ter sangue, então, gilete, alicate de cutícula, etc., até que o parceiro esteja tratado. Aqui tem gama-GT, pedido para rastreamento das hepatites ou somente as transaminases TGO e TGP. Então, gama-GT não é pedida e TGO e TGP não para rastreamento, né? Então, como pode não ter alteração de transaminases, a maior parte do tempo, né, a pessoa já sendo portadora da hepatite crônica, então TGO e TGP não servem para a gente como rastreamento para hepatite. Então, vão servir para a gente ver lesão hepática, para o acompanhamento do paciente. Então, a gente vê melhora com o tratamento do paciente, mas também não servem para o rastreamento. Juliane, mais um. Fiz o diagnóstico de uma gestante no pré-natal dela. O tratamento específico, por exemplo, na hepatite C, já começa ali na gestação ou você vai esperar para depois fazer? Na gestante, com hepatite C, a gente não trata. Não tem tratamento disponível que possa ser usado na gestação. Então, a gente aguarda o final da gestação para daí fazer o tratamento. Certo. Então, a transmissão vertical o risco de transmissão vertical é pequeno, né? Mas e não tem nenhuma droga que seja liberada para uso na gestante. Né? A gestante com hepatite B entra nos mesmos critérios de tratamento, de acordo com alteração de transaminases, com alteração de o valor da carga viral, a carga viral mais elevada, daí a gente faz o tratamento para prevenir a transmissão vertical. E o bebê vai receber a imunoglobulina. Né?
para hepatite B e a vacina logo na sequência. Então, para hepatite B, a gente tem essas... Então, no geral, hepatite B já começa o tratamento ali, dependendo da carga viral. Dependendo, isso, da indicação. E hepatite C vai aguardar o final da Vai gestação. aguardar o final de gestação. Mais alguma pergunta, pessoal? Quem quiser, se quiser abrir aí a tela para falar, também fique à vontade. A Thaís perguntou se precisa fazer o segmento da criança que recebeu a imunoglobulina da hepatite B. Sim, né? Aí tem que fazer PCR da criança, tem que fazer todo o acompanhamento do bebê, né, na sequência, né, para ver se foram efetivas as medidas mesmo, né, para impedir a transmissão vertical. Então, sim, com PCR. E tem alguma indicação? Vamos ver a pergunta da Cristiane. Paciente com HBsAg ou anti-HCV positivo, tem algum exame para já realizar pela unidade de saúde? Ou apenas aguardar a avaliação do NUTS? Então, ela já veio com resultado de HBsAg ou anti-HCV positivo, então já tem um diagnóstico. Precisa pedir mais alguma coisa ou só aguardar a avaliação? Já pode ir pedindo algumas coisas. Então, para a gente já começar a estadiar, já saber como que está o fígado do paciente. Então, aí sim, TGO e TGP, o hemograma, é importante a gente ver plaquetas, principalmente, coagulação, ultrassom. Então, já o PCR a gente vai pedir pelo NUTRIS, né, que é a organização aqui, né, da forma que funciona aqui em São José, mas já pode mandar o paciente com alguns exames para a gente saber, já ter o estadiamento ali, ver se já é um paciente com cirrose, se é um paciente com alguma outra alteração. É importante também a função renal, né, para a gente direcionar o tipo de tratamento. Então, a unidade já pode sim mandar com alguns exames já realizados. Então, função renal, função hepática, hemograma, o ultrassom, isso já ajuda. E a gente segue com o PCR. Uma coisa só para lembrar também, então, paciente tratado para hepatite C, o critério de cura para resposta virológica sustentada é feito com PCR negativo, 12 semanas depois do tratamento. Mas esse paciente sempre vai ter um anti-HCV reagente. Então, da hepatite C, a gente não tem outros marcadores como a gente tem da hepatite B, para a gente saber se ele soroconverteu, teve contato com o vírus e soroconverteu ou não. Da hepatite C, a gente só tem um anti-HCV. Então, a gente orienta os pacientes, né? Então, você está curado, você tratou, mas o seu exame anti-HCV, a sorologia, o teste rápido, sempre vai ser positivo. Então, às vezes, acontece do paciente voltar, porque está com hepatite de novo, né? Por algum motivo é pedido o exame, né, o anti-HCV, e falar que tem hepatite outra vez. E esses pacientes sempre vão ter o anti-HCV. Então, essa é importante também a orientação na unidade de saúde, né, e não usar o anti-HCV para monitoramento de resposta ao tratamento, né? Então, até para reforçar assim com o paciente que, ok, então a gente em geral entrega para o paciente o PCR não detectável para ele ter com ele, levar no posto de saúde e tudo para ele tentar, para entender isso, né? Porque eventualmente vem o paciente outra vez com anti-HCV e isso não vai desaparecer. E para o acompanhamento desse paciente, tem algum exame específico que eu solicito ou só realmente transaminases? Para esse paciente que está fazendo acompanhamento na unidade.
e que já tratou. Isso. Já tratou, só vai precisar fazer um monitoramento se ele já tem alguma lesão hepática. Tá. Então, o paciente cirrótico, aí esse vai continuar com a Vai cirrose, fazer o tratamento da apesar cirrose, de, né? de tratado, vai fazer o tratamento da cirrose. Né? Então, mas a partir do momento que ele curou, não tem mais que fazer, né? Para esse paciente que fez diagnóstico precoce, foi tratado precocemente, não tinha lesão hepática, ele está curado. Né? Então, para alguns pacientes de maior risco, pode acontecer a reinfecção da hepatite C. Né? Então, usuários de drogas, população mais vulnerável, tudo pode acontecer a reinfecção. Aí, para esse, a gente tem que fazer o PCR, para fazer o diagnóstico de uma nova infecção por hepatite C. Daí são alguns casos específicos. Né? O Rafa perguntou: pacientes sem imunidade contra hepatite A, recomenda-se fazer a vacina independente da idade? Bom, tem a recomendação do Ministério da Saúde, né? Que aí a gente tem que seguir. Além das crianças, está disponível pelo SUS a hepatite A para pessoas vivendo com HIV. Fora isso, a gente pode recomendar, né? Não tem na rede, mas é bem interessante a recomendação para qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Especialmente a gente, para homens que fazem sexo com homens, por exemplo, que a gente teve alguns surtos de hepatite A relacionados, né? Então, adultos jovens, né, que não se expuseram naturalmente lá, né, na infância, por exemplo. Então, é interessante sim, recomendar. Juliana, e tem algum valor significativo você pedir o HbA1c na atenção primária? Sim. Ou é mais para acompanhamento? Assim, a gente vai usar isso para o acompanhamento, porque o HbA1c é o antígeno de replicação. Então, isso vai, junto com a alteração de transaminase, junto com o PCR quantitativo da hepatite B, vai ajudar a gente a definir o momento de iniciar tratamento, né? E isso pode já ser pedido, por exemplo, na unidade antes de encaminhar o paciente para o NUTS. É uma possibilidade, sim. Né? Mas depois, no acompanhamento, a gente não precisa ficar refazendo o exame. Né? Para monitorar, a gente vai fazer o HBsAg e o anti-HBs para saber se eventualmente o paciente crônico soroconverteu. Sim. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitem. Acho que é isso. Qualquer coisa, né? Outras dúvidas, manda lá para mim. Isso aí. Depois a gente manda para a Juliane depois, a gente vai conversando, né? Ela sempre está à disposição para ajudar, assim, muito, muito bacana. Só tenho a agradecer. Opa, aí que apareceu saideira ali. Além dos exames que a doutora mencionou, podemos pedir na atenção primária, podemos pedir alfa-feto? Pode pedir. Então, alfa-feto tem controvérsias também, né? Como um marcador para hepatocarcinoma. Então, como ele não é específico para hepatocarcinoma, alguns grupos já não usam, né? A gente acaba usando exame de imagem mesmo para o rastreamento de hepatocarcinoma, mas no protocolo brasileiro ainda existe a recomendação da alfa-feto. Então, pode ser pedido.
Porta aberta para... Ah, muito A bem, Carol está era aqui isso. mandando mensagem para a galera, lembrando que nosso serviço é porta aberta para encaminhamento dos pacientes, bem como para a realização de testagem rápida. Não tem fila, né? Quer dizer, não precisa colocar na regulação, né? Fila tem, mas não precisa colocar na regulação. O paciente vai direto ao NUTS e vai ser orientado, encaminhado para consulta, então não precisa colocar na fila de espera. Maravilha. Então, quem tiver depois alguma pergunta, pode me mandar, que eu envio para a doutora Juliana, a gente vai conversando. Já deu o nosso tempo de hoje. Lembrando, quem não colocou o nome aí ainda no chat e a unidade, por favor, coloque, que é bom para a gente fazer um controle e para a gente fazer os certificados também, tá bom? Nosso próximo encontro fica para dia 26 de agosto, né? Mesmo horário, 1h30. E agradecer de novo pela presença Obrigada. e pela presença de todo mundo aí também. Valeu.